Ó, nessa época do ano em que faz várias temperaturas num único dia, é comum a gente ficar com o nariz entupido, ardendo, escorrendo, muitas vezes tem dor de cabeça também, né? Pode ser rinite ou quem sabe sinusite. Os dois, gente, têm sintomas bem parecidos, você sabia? E a médica Gabriela Pascotto vai explicar a diferença pra gente. Muito boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Que bom, né? A gente adora receber pessoas que podem esclarecer esses assuntos pra gente. Pra começar, como diferenciar rinite e sinusite? Rinite da sinusite, então. A rinite é a inflamação da mucosa nasal, bem sucintamente, né? E a sinusite já é infecção, aí tem infecção bacteriana dos seios da face. E para o paciente, assim, como é que faz para diferenciar? Porque muitas vezes você está me falando que o paciente chega no consultório falando de rinite e na verdade vai descobrir ele tem outra coisa, sinusite, por exemplo. Muitas vezes o paciente chega, ai doutor, eu tô com a minha sinusite atacada, né? A gente vai ver, na verdade, é uma rinite que atacou. Então, para conseguir diferenciar um pouquinho, assim, a rinite tem um início mais súbito, mais rápido, ele assim, agravado, né? Tem alguma coisa que irrita a mucosa do teu nariz. Como eu estava falando da primavera, agora é a época do pólen. Então, o pólen entra em contato, cria uma inflamação. O nariz, ele incha, edemacia, produz secreção, pode ter aquela coceira, lacrimejamento, coceira no olho também. E isso, muitas vezes, gera a dor de cabeça, porque fica tudo pesado, congestionado. Como diferenciar? A sinusite bacteriana aguda, que seria a infecção, a gente pode usar assim, esse pensamento. Você teve um resfriado ou alguma crise de rinite, que você vê que aquilo vai se alongando, passou uma semana, você continua ainda ruim, ao invés de diminuir a secreção vai aumentando, vai ficando mais densa, com a coloração amarelo, esverdeada, não está sentindo muito cheiro nem o gosto das coisas, isso já é um sintoma de sinusite, algo que infectou. Então, quando esses sintomas eles se estendem, já pode pensar numa sinusite. Uma sinusite bacteriana aguda, exatamente. A sinusite envolve a questão da dor nos seios da face também, que eu ouço falar muito nisso. Envolve, né? Estudos mostram que 10% das sinusites vão dar dor de cabeça, né? Dor na face. E por que isso acontece? Porque tu imagina que tá uma área inflamada, com bastante secreção, a secreção fica acumulada no interior do seio da face e aquilo gera um peso, né? Tem muita gente que fala, olha, doutora, tá me doendo os dentes, porque dói o dente, quando eu abaixo a cabeça eu sinto que alguma coisa tá abaixando junto, né? Então aquele peso. É uma dor bem característica, então. Não tão característica, né? Tem paciente que passa a sinusite e não apresenta dor de cabeça nenhuma. Mas, por exemplo, quem sente essa dor nos seios da face... Quem já experimentou uma vez, já fica conhecido. Uau! E dá pra dizer que sempre é sinusite? Sempre é sintoma de sinusite, essa dor nos seios da face ou nem sempre? Não. Na maioria das vezes, o que a gente percebe, a rinite, ela causa bem mais esse desconforto e uma enxaqueca por ser mais aguda, por estar essa inflamação aguda, né? Então, obstrui o nariz e a face, ela é bem nervada, né? Então, ela é muito, muito sensível. Se você for fazer uma analogia, um óculos que de repente está apertando um pouquinho atrás, já pode te dar uma dor de cabeça. Então, tu imagina o nariz trancado, com aquela secreção, coriza, ardência para respirar. Isso também causa dor de cabeça. Okay. Então, tem que fazer essa diferenciação. Agora, eu quero saber o que causa a rinite e a sinusite, porque eu tenho uma história para contar muito particular com a rinite. Desde que eu me conheço por gente, eu tenho a tal da rinite, que são todos esses sintomas aí que a senhora falou antes, me identifiquei, aquele nariz que não para de escorrer, principalmente assim, ó, quando troca a temperatura. Se eu, por exemplo, tô no quentinho da cama no inverno e saio pro frio, também tem problema. Quando mexo em roupa guardada, aquele pó de roupa guardada também, parece que eu chorei o dia inteiro, mas não, foi só espirro mesmo, aquele cansaço, né, provoca aquele desgaste. A pessoa já nasce com rinite ou ela desenvolve? Uma pergunta pessoal aí, né, como é que desencadeia as duas? Também quero saber. A pessoa desenvolve a rinite, né, os bebezinhos, assim, como nascem e tal, tu vê assim, pode ter o narizinho trancado, mas não necessariamente a rinite, tanto que os testes alérgicos nem são feitos em crianças porque elas não têm ainda anticorpos formados que a gente possa detectar, mas mesmo assim já pode aparecer a partir da infância algum sintoma. Tem um fator assim genético envolvido, né, de pais que têm rinite alérgica, né, que existe a rinite alérgica e a não alérgica, falando no caso da alérgica, como é a do pólen, da primavera agora, né, e até a asma. Se um dos pais tem, a chance da criança ter também é maior, então vai desenvolvendo desde a infância. Olha só, e falando da sinusite também,
A sinusite não, a sinusite já é algo assim particular, né? Assim como na rinite você pode ter alergia, alguma coisa que te irrita, ou mudança de temperatura que irrite a tua mucosa, como tu falou, eu saí do quentinho da cama, fui para um local que estava ventando, que estava muito frio, já congestionou. A sinusite não, a sinusite vai do teu organismo conseguir combater ou não a inflamação que teve. A tua rinite, por exemplo, você teve uma rinite, passou uma semana, tu fala, nossa doutora, continuo ruim, tá saindo muita secreção nasal, eu continuo ainda com peso, né? Eu tô ficando ruim, cansada, e vale a pena uma investigação, que aí sim ela pode ter se transformado numa sinusite. A sinusite, ela é como se fosse uma complicação, que a gente chama, ou de um resfriado, que foi mal curado, como o pessoal fala, que se estendeu, ou de uma rinite, que a gente não conseguiu controlar. Então, teve aquela secreção que ficou disponível para as bactérias colonizarem. Agora, doutora Gabriela, alguma delas tem cura? Rinite, sinusite? A princípio, a sinusite tem cura, né? A sinusite bacteriana aguda, porque é formada por bactérias, a gente usa antibióticos e mata as bactérias, né? Vai tirar toda essa infecção, o seio vai voltar a funcionar normalmente. A rinite, ela tem controle, né? A gente tem que tentar identificar o que está causando essa inflamação, essa irritação da mucosa, para conseguir prevenir. Porque a gente faz o tratamento da fase aguda e também tem o tratamento de prevenção. Né? Ah, que jóia. Esse da prevenção eu nunca fiz, mas, por exemplo, tomar muito antialérgico. E eu lembro que na época, faz tempo, né? Porque eu melhorei muito de saúde quando eu vim pra cá. O pessoal fala que Floripa é úmido. A cidade onde eu vivia era muito mais úmida. É considerada uma das mais úmidas do mundo. Então eu melhorei muito quando eu vim morar aqui, faz quase 10 anos. E nunca mais precisei tomar antialérgico. Mas eu lembro que dava um sono esses antialérgicos. Eu não sei se hoje eles estão mais modernos ou se é a mesma coisa. Não, eles estão mais modernos. Hoje em dia tem os antialérgicos de nova geração, que é justamente para não causar sono, para a pessoa conseguir trabalhar, exercer as funções diárias normalmente, né? Então, eles são mais modernos, agem mais rápidos, tem alguns até que podem ser usados por grávidas, né? O que facilita bastante. Mas, justamente, os antialérgicos via oral, seja comprimidinho ou xaropinho, a gente acaba usando para tirar da crise. E aí tem os famosos sprayzinhos nasais que a gente usa para manter o nariz tão irritado, digamos assim, que ele não tem essa reação exacerbada, tão grave quando entrar em contato com o pólen, por exemplo. Agora tem muita gente que vai lá e compra por conta própria. É importante lembrar de consultar um médico, né? Porque é ele que vai dizer qual é a dinâmica, vai perceber qual é a dinâmica dessa doença, né? Dessas crises Com e vai certeza. poder indicar melhor, né? E assim, fazendo uma boa investigação, a gente consegue ver que tipo de rinite o paciente tem para a gente conseguir prevenir. Né? Então, assim, sabe qual é o período ou o que é que está causando, vamos prevenir. Não entrar em contato ou, se é por acaso alguma época do ano, primavera, antes da primavera vamos prevenir para você passar a primavera tranquilo, não em crise. Bem, é assim que eu espero passar essa primavera com essas dicas. Adorei, doutora Gabriela Pascotto. Obrigada pela sua presença aqui no Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima.